Com o final de Digital Circus e o vazamento, a internet ficou bastante agitada. Mas pra mim foi muito curioso, porque honestamente, como que alguém gostou disso? Não foi só o final, eu nunca gostei da série. O que torna ainda mais chocante pra mim o quão famosa ela ficou. Porque pra mim foi só pelos hentai. Isso, hentai? Hatsuki no Miku? O que é isso aqui? A série comete erros tão básicos de escrita, os personagens não se garantem, a sinopse nem é original, pessoas presas em uma realidade virtual. Quantas vezes isso já foi utilizado? Matrix, Tron, até Sword Art Online, aquele anime merda. E por isso eu decidi fazer esse vídeo, onde eu vou desmentir tudo que te falaram sobre essa série. Ou só xingar mesmo. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swallow, la, la. Drink, swallow, la, la. Talvez o mais importante de ser mencionado, porque óbvio, é o que mostra o que vai ser a série. Mas na verdade só porque estourou na internet. Gerando incríveis vídeos infantis de altíssima qualidade. Mas o início já é bem falho. Mas para comentar isso eu vou ter que explicar o que é um diálogo expositivo. Que resumindo, é uma explicação. Para os personagens? Não, porque isso ia fazer sentido. É uma explicação para você. Você que tá assistindo, te tratando como se você tivesse 5 anos. O diálogo expositivo normalmente é só jogado na sua cara. Você não mostra o personagem chorando para mostrar que ele tá triste. Você faz ele dizer, eu estou triste. Isso sempre parece e é forçado. Você quer um exemplo? Ah, você sabe o que é fotossíntese? Não, eu não sei. A fotossíntese é o processo pelo qual as plantas produzem o seu próprio alimento. Você não sabe o que é fotossíntese? Não. Trouxa. E acreditem, não é só esse episódio. A série inteira é recheada disso. Ninguém tem uma interação normal. Mas daí você me pergunta, então como eles vão explicar as coisas? E aí que eu te apresento a regra mais básica. Não fale, mostre. Você quer mostrar que um personagem é corajoso? Não faz ele falar que é corajoso. Mostra ele se jogando na frente de um carro para salvar um gato. Menos for um Isekai. Daí você desiste da ideia e vai procurar um emprego. Mas o que eu quero falar sobre esse episódio é as regras que ele vai estabelecer. Por exemplo, os personagens, ou seja, os jogadores, ao entrarem no circo digital, não se lembram de quem eram. E sinceramente, nem vem com essa de que a autora disse que eles se lembram das suas próprias vidas. Ela deixou claro no episódio piloto que eles não se lembram de nada. Isso faz algum sentido pra você? Os jogadores podem se tornar glitches de acordo com a sua saúde mental, palavrões são censurados, e que existe uma sala de computadores. Mas pode se esquecer, porque nada disso vai ser utilizado no resto da série. A única coisa que se mantém é a sala dos computadores, mas ela só vai ser usada lá no final. E que o Jax é um babaca. Então, eu pergunto, de que serviu as regras estabelecidas? Quando o autor colocar regras, as regras devem se manter, ser cumpridas. Porque senão você desperdiçou o seu tempo escrevendo e o tempo de quem teve que assistir isso, porque não serviu pra nada. O humor desse episódio é uma experiência. Oh. I'm on it, boss! Why are you like this? Esse episódio, na verdade, é uma grande evolução. O diálogo melhorou, o humor parece ter evoluído. Caramba, ter o Bolha recusando fumar e uma referência a Pizza Tower. A relação com a Pony e o Gamigu e toda a história de ser um NPC é muito interessante. A única parte problemática até aí é a secundária, da galera no caminhão. É só o Jack sendo babaca com seus supostos amigos e no fim o reino inteiro. Mas tudo bem, né? Sobre o final, eu realmente não ligo pra morte do Gamigu. Não no sentido de eu não me importo com o personagem, mas no sentido de que isso é muito bom pro crescimento pessoal da Pomni. Evoluir a personagem. Mas aqui vem o problema. Depois do personagem que passou o episódio inteiro construindo uma relação com ela aparentemente morrer, ela coringa. Caramba, faz sentido. Fim do episódio. Mas não. A Agatha chega e fala que, quem sabe, ele aparece. E convida ela pra um funeral de um personagem que eu não ligo. E nem pelos personagens que estão sofrendo pela morte dele. Eu não vi cenas com o Kaufman. Não tem o que eu senti pela morte dele. Porque eu não tive cenas o bastante coisas pra eu me sensibilizar. O máximo que eu vi deles foi ele sofrendo nas mãos do Jax. Esse episódio, ele é diferente. Ele é muito bom. Eu tenho dificuldade de reclamar de alguma coisa. Os diálogos fazem sentido, o humor age de acordo com o clima das cenas e com os personagens. E eu não mencionei antes porque parecia irrelevante, mas quanto às aventuras, eu não ligava. Mas a desse episódio, oh
boy. Faz eu querer ver mais, eu quero saber o que tá acontecendo, como vai acabar. E tem simplesmente o GOAT, o melhor personagem, Kingo. O personagem tem uma backstory marcante, além de ser coerente com o mundo e a personalidade dele. E a piadinha usada no início sobre o que acontece com cada um quando prende a respiração parece insignificante, inútil, mas no fim dá todo um significado pro episódio pro próprio Kinger, que é o foco dele. Até a história secundária da Zubo com o Caim, os problemas deles, tudo faz sentido, não é forçado. Isso só dá mais camadas pros personagens, desenvolve eles. Ainda mais que a Zubo era a única que batia de frente com o Caim. E até o Jax, que antes roubava as cenas por nada, aqui tá de boa. Esse episódio é sem dúvidas pra mim o melhor de todos. E só mostra como essa série tinha potencial. Inclusive, mesmo sendo só mais uma aventura, que terror bom! O início desse episódio é interessante. A Gangle, que o Jax está sempre atazanando, ganha foco e mostra que ela tem sentimentos em relação às maldades dele. A aventura aqui, eu admito que não é tão interessante ou original que nem a anterior. Mas, levando em conta que a ideia era para ser uma aventura simples, eu deixo passar. E faz sentido, além de ser delicioso ver o Jax sendo punido pelas suas ações. Mas, infelizmente, os meus elogios acabam por aqui. Eu entendo dar o cargo de gerente pra Gangle. Ela vai ser o foco do episódio. Mas precisava ela falar, sabia que eu fui gerente desse cargo? Acaba sendo apenas mais uma desculpa forçada. Mas o roteiro só separa ela da Pomni? Só pra jogar o Gamigul sem preparação alguma. Um personagem com tanto peso pra ela, numa trama que se resolve em 3 minutos? Sim, eu contei. Ainda mais porque ele nunca mais aparece. Eles podiam só ter esperado um momento melhor pra reviver o personagem e juntar a Pomni com a Gangle nesse episódio, igual foi feito com o Kinger no episódio anterior. Podem até dizer que isso seria repetitivo, mas não, faz sentido. A Pomni é a protagonista e é através da perspectiva dela que a gente pode conhecer os outros personagens. Além de que basta ser bem feito. Mas quanto a Gangle e toda a sua trama, tem um significado, mas nunca é realmente passado esse significado. Qual é exatamente o problema? Porque pesquisando me falaram é sobre a necessidade dela de agradar aos outros, mas metade do episódio ela tá reclamando, mandando nos amigos. Então seria sobre ela querer se impor? Eu entendo que pode ser algo aberto à interpretação de cada um, mas qual vai ser a solução para esse problema? Porque a do episódio foi ela correr rindo pra um poste. Ela não evoluiu. O resto da série ela parece ser a mesma coitada de sempre. Não mudou minha visão sobre ela, como foi com o Kinger, mas eu acho que o mais decepcionante desse episódio foi o quão inferior ele é ao anterior. A piada incrível do episódio é a Agatha mexer com o molho, que é uma analogia a drogas, porque, nossa, super engraçado. Além de que é um recurso muito forçado do roteiro para ela ofender a Gangle. Esse episódio, ele é triste. Nossa, que episódio ruim! Não só ruim, ele é destruidor. Tudo que eu reclamei antes se aplica aqui de todas as maneiras possíveis. As regras do mundo são jogadas fora, milhões de cenas do Kinger no escuro não significam nada, então toda a construção do episódio 3 e sobre o trauma dele, não importa. Por quê? Porque isso não pode ser revelado agora. Tem que esperar o final pra todo mundo saber que ele é mais do que só um idiota. Os personagens se reúnem no bar, onde simplesmente lembram tudo da sua vida passada, onde novamente refutando o que a criadora disse. Como que a Pomni lembra do incrível fato que ela gostava de entrar em prédio, mas esquece do nome que ela usou a vida inteira? O passado de cada um é mostrado da maneira mais expositiva possível. A Agatha cresceu com uma mãe abusiva? Bom, vamos explorar isso. O Kinger teve um episódio inteiro pra explorar o trauma dele, a Gangle tentou isso também, então por que não? Mas não. Claro que é melhor só jogar isso em uma conversa ao invés de explorar a fundo o problema. E a esposa do Kinger, ela é citada e ele nem lembra que tinha uma. É o maior trauma da vida do personagem, é o que mantém ele como um ser humano ainda. O que esse episódio quer? E eu te digo, Jax, que personagem odiável. Ele tá mais positivo do que nunca. Ele não te mostra o que sente, ele fala. E por isso, todos os outros personagens parecem que tem que fazer o mesmo. Tem uma cena inteira deste filho de uma falando. Lembra quando a Agatha ficou chapada e mandou a Gangle se matar? E adivinha? Ele ri. E você sabe qual vai ser a única punição que o roteiro vai dar pra ele? Vai ser ele ter fobia de milho.
Eu não preciso explicar qual é o problema aqui. O roteiro força os personagens a ser o que eles não são. Regride ele só pra esse personagenzinho de merda ter alguma migalha. A Gengo, pra que o episódio inteiro dela se ela vai ser a mesma pro resto da série? Só pra um psicopata ferrar com a vida dela. A Pomni muda de personalidade completamente só pro Jax ter alguém com quem falar. E mesmo assim, ainda é forçado. Caramba, que momento eles tiveram antes? Cadê a construção, o sentido? O Caim, que queria apenas cumprir o seu papel, fazer missões divertidas, aqui das piores sugestões. Todas são perigosas, sem nada carismático. Só pra sermos jogados em um monte de missões aleatórias pro roteiro ter uma desculpa das cenas que quer colocar. A dinâmica de votação só é apresentada como se sempre estivesse ali. E nunca mais vai aparecer, é só pra esse episódio. E no fim só serve pra... a piada hilária de... olhem, o Jax vestido de maid. Resumindo esse roteiro, medíocre, forçado e chato. Eu gostei da parte 2D, achei fofo. Novamente, todas as críticas que eu fiz antes podem ser aplicadas aqui. Inclusive eu reforço, pra que mais foco no Jax? Fica clara a preferência que a autora tem com esse bicho. É o único com mais de um episódio foco. Na verdade, não só um episódio, um filme. É a relação dele com a Pomni, que o roteiro faz questão de forçar mais uma vez, o episódio inteiro, inclusive, só pra jogar do mais absoluto nada a música Daisy Bell, porque só serviu pra isso. Já que no fim, ele manda ela catar coquinho. Finge que nada aconteceu, mas, sendo sincero, eu tô cansado de falar desse personagem. Mas quem me dera ele fosse o único problema. A Gengo me solta um: quero muito atirar com uma Tommy Gun, enquanto rio com uma maníaca. Eu sei que eu tô reclamando muito de diálogo expositivo, mas vocês estão vendo. Eu quero mencionar que a Azubo a partir daqui vai começar a gostar do corpo dela, porque aparentemente ele é útil. Sério? Anos presa no circo. E esse problema foi resolvido assim? No episódio 3 tem toda uma interação entre ela e o Caim, que só foi deixado de lado em prol de nada? Tudo aquilo foi jogado no lixo pra, de todas as coisas que ela podia falar, ser: eu quero transar. Vamos pro próximo? O episódio de início dá oportunidade para os personagens fazerem o que quiser. Bom, é uma ótima oportunidade mostrar mais deles, seus hobbies, interesses. Mas eles decidem apenas ir pra praia. O que também não é ruim, um momento de paz, onde os personagens podem desenvolver suas relações uns com os outros. Mas é claro que não fizeram isso. Decidiram que seria melhor gastar metade do tempo dessa parte em uma piada mais longa do que deveria sobre um peixe que ninguém liga. E me desculpe, Sr. Pelo, você não salvou esse personagem. E logo em seguida tem uma viagem alucinógena do Jax que deveria indicar que ele tá enlouquecendo, que ele vai ser abstraído. Mas acaba só ardendo meu olho por 2 minutos inteiros. E logo em seguida temos o Abel. Um personagem que foi mostrado lá no fim de um episódio, só observando. E é revelado fora de tela que ele é um ser que pode salvar todo mundo. Mas adivinha, como eu tava vendo o Jax fazendo nada por 2 minutos, eu sou obrigado apenas a aceitar. Eu não sei como a Pomni e a Agatha encontraram com ele ou por que confiam nele. Eu tenho que aceitar. E logo em seguida ele manda um discurso falando que sempre esteve lá e que pode salvar todos. Em que todo mundo acredita sem prova alguma? Ele fala que era amigo do Kingo e ninguém foi confirmar com o próprio antes de arriscarem as vidas. E quando eles têm aparentemente oportunidade de ficar no circo ou sair, o Jax decide arriscar todo mundo ali. Onde, pelo menos eles não saem do circo, foi só uma coisa do Caim. O que, vamos ser sinceros, é muito melhor do que só um personagem vindo do nada e resolver tudo. E, diferente do que eu esperava, o episódio deu pistas desse plot twist. Em geral, o episódio é mediano. Esse episódio foi um respiro. Finalmente, os personagens trabalham juntos, a sala do computador é usada.
O Kinger tem cenas que ele pode ser inteligente. Até o musical do Caim é muito bom. Ele é divertido, mostra a nova mentalidade do personagem. Tem uma finalidade. Não foi jogado que nem Daisy Bell. E o final gera curiosidade. Eles nunca lidaram com um cenário como aquele. Mas fica claro que essas ideias deviam ter sido mais desenvolvidas ao longo da série, ao invés de serem deixadas por último minuto como foi feito. Os personagens só descobrem aqui que o Kinger é inteligente. Caramba, a Agatha tá aparentemente anos ali com ele, só é mostrado no início do episódio, e ela não sabe? O Caim era pra ser o vilão da série, e isso é claro. Mas as atitudes dele ao longo da série parecem muito forçadas, ou só inúteis. No episódio 5, ele quase surta porque os jogadores parecem gostar mais das aventuras que eles sugeriram do que as dele mesmo. Sendo que antes ele estava pedindo sugestões. O papel dele é divertir os jogadores, mas no fim do dia ele parece mais um personagem criado para fazer coisas aleatórias. E sabe o Kinger... E saber que o Kinger podia ter derrotado praticamente uma divindade daquele mundo a qualquer momento, usando apenas um computador, é só forçado. Olha, esse filme é triste. Na verdade, nem deve ser chamado de filme. A parte inicial dele é só uma repetição completa do episódio anterior. E é uma junção de todas as minhas reclamações. E sim, pra já tirar o elefante da sala, diálogo expositivo. Que novidade. E eu sei o quanto eu bati nessa tecla, o quanto eu repeti as minhas reclamações em torno disso. Mas eu quero que entendam o quanto isso é chato. Em BoJack Horseman, tem um episódio inteiro do protagonista apenas conversando no funeral da mãe dele. Mais nada. E pra mim, muita gente, é simplesmente o melhor episódio da série. O personagem fala da vida dele, como ele enxergava a mãe, como foi a morte do pai dele, a ida ao funeral. E eu aceito cada diálogo dele por um motivo. O sentimento. Eu não tô vendo só um personagem falando. Eu tô vendo ele reagir à morte da mãe. Eu tô vendo ele sentir emoções. E mesmo que não tenha mais nenhum personagem em tela além dele, o episódio inteiro, inclusive, eu não sinto que ele tá falando comigo. Porque ele tá falando consigo mesmo. Não é sobre eu tá assistindo, é sobre ele se questionando quem foi a mãe. Em Digital Circus, eu nunca senti isso. E novamente, isso só é triste. Mas crítica no roteiro em si, ele só queria alongar o filme. O Kinger aparentemente pode criar coisas, ou seja, consertar o mundo. E até tenta ensinar Pomni, mas isso nunca vai ser usado no filme. A Agatha desabafa com a Pomni sobre ela estar triste, sobre culpa. Mas no fim o diálogo não é sobre a Agatha, que é a pessoa que nós está vendo sofrer. Acaba sendo mais sobre o Jax e uma promessa que ela fez para ele. O Jax é abstraído fora de tela, sendo que a série inteira deu chance pra fazer isso dezenas de vezes. Mas, novamente, guardar pro final. Mas precisava mesmo ser fora de tela? Fizeram um filme prometendo isso. Tudo foi preparado para esse momento. Eu me sinto enganado. A Pomni entra na mente dele, o que seria uma ótima oportunidade de explorar quem ele é. Caramba, tem uma versão dele que enforca a Pomni, que é algo realmente sombrio. Mas o resto é só piada. Uma versão do Jax de Maid dando em cima da Gangle? Pra quê? Em que momento isso define algo do personagem? E logo em seguida vem a parte que faz eu odiar esse coelho mais do que qualquer outra coisa nessa série. Frog. Desde o primeiro momento em que ela é apresentada, ela é gostável. Ela não faz nada além de ajudar o Jax. O que faz você criar empatia, gostar da personagem. Ela é uma boa pessoa. E que bundinha arrebitada. Sério, não tem como negar isso. Mas a vida inteira dessa pessoa é simplesmente destruída por um coelho roxo porque ela se abre pra ele. Ela fala sobre o passado, o que dá confiança pra ele se abrir também. E mesmo dando a entender que ele pode ter matado a própria mãe, ela não julga, ela consola. E a reação dele? Fingir que nada aconteceu. E é ignorar e tratar tão mal ao ponto que ela é abstraída. Caramba, o Jax vira um dos personagens mais tóxicos que eu já vi na ficção. E isso só faz você criar ódio pelo personagem. Ele só tá sendo um filho da puta. Não tem motivo pra eu sentir dó dele. Porque ele sofreu? Todo personagem nessa série sofreu. A Agatha até o fim não resolve seus problemas familiares. Então por que eu ficaria triste pelo Jax?
Pode não parecer, mas eu amo personagens babacas. Vegeta, Han Solo, Homem de Ferro. Mas por que eu gosto deles? Primeiramente porque eles assumidamente são babacas. O Vegeta literalmente fala: meu coração é pura maldade. Mas porque eles também não são apenas babacas. O Vegeta pode não ligar de destruir um planeta, mas tá disposto a lutar contra uma divindade pela esposa. Enquanto o Jax não tem nada. O roteiro não me convence que tem algo além das provocações. A impressão que me dá é que eles querem compensar tudo que ele fez, dando um passado triste pra ele. E não adianta me falar que ele desabafou com a Pomni, porque isso não muda nada. Eles tiveram a série inteira pra trabalhar uma redenção, deixaram pro final e ainda assim falhar. E saindo dessa parte, a gente tem nada mais, nada menos que uma redenção pro Caim. Covardia. Não tem outra palavra. Não tiveram culhão de assumir um personagem como vilão. Ele foi feito pra isso. Primeiro episódio, a maneira como ele fala com os jogadores, a maneira que ele trata eles. O episódio 2, quando ele mata o Gamigu, fica mais do que claro. Mesmo inconsciente, ele é o vilão. Ou no caso, ele deveria ser. O Caim volta, todo mundo perdoa. Aqui eu nem preciso pontuar o problema, né? Tá na cara. E o Jax sumiu. O Caim explica que eles são cópias da consciência de pessoas reais, ou seja, se esse Jax desapareceu e o verdadeiro tá lá fora, ele morreu. Não tem outra explicação. E agora vem. A maneira que decidiram dar um final feliz pra cada personagem é mostrar o Instagram das versões reais deles. Não importa. Sério, as versões reais tiveram um final feliz, e daí eu não acompanhei eles, eu acompanhei as versões presas no circo. E os personagens ficam bem em ver isso. Nossa, uma versão minha de outro universo tá bem. Que vida legal, agora eu vou voltar pra minha versão que eu odeio. E depois de tudo isso, a reação, o final feliz, é eles comerem juntos e rindo. No circo que desde o início do primeiro episódio, eles queriam fugir. Sem comentários, já que é com esse desgosto que eu encerrei Digital Circus. Obrigado a você que chegou até o final desse vídeo, e eu quero deixar claro que, no fim do dia, tudo que eu falei é apenas minha opinião. E mesmo eu não gostando da série, isso não te impede de nada. Inclusive, um dos motivos de eu criar esse canal é para debater, se perguntar se algo é realmente bom, porque é bom, ver diferentes visões sobre alguma coisa. E claro que eu não acho que a série é de todo mal. Eu amei o episódio 3, amei a dublagem brasileira e amo as fanarts e universos alternativos criados pelos fãs. Mas eu vou ser sincero, se eu ver um post no Reddit discutindo sobre o meu vídeo, eu vou ganhar o dia. Então, se você gostou ou não do vídeo, ou até só achou engraçado ver eu estressado, dá like, dislike, mas comenta, fala sua opinião aí embaixo. E se você se interessou pelo meu jeitinho de fazer vídeo, se inscreve. Eu planejo trazer mais assuntos variados pro canal, discutir outros desenhos, falar de mangá, de filme. Então, a gente se vê lá.